Olá, você que nos assiste, hoje é um dia muito especial e eu quero conversar com uma grande querida amiga do coração, que é a Maria Dias. Ela tem uma formação que eu particularmente aprecio imensamente, ela é pedagoga e ela tem uma formação magnífica que você já deve ter visto também na nossa primeira dama, Michele Bolsonaro, que é a língua brasileira de sinais, Libras, que se comunica com a comunidade surda. Eu particularmente aprecio profundamente e quero apresentá-la para você hoje, quero dar oportunidade para ela se apresentar e falar um pouquinho da formação dela. Obrigada, doutora Márcia. Obrigada pela oportunidade, né? Eu quero agradecer essa oportunidade. Eu trabalho com Libras, né, no Estado, e já fazem desde 2013 que eu trabalho no Estado com a língua de sinais brasileira. E assim, é maravilhoso, são experiências gratificantes. Eu também sou formada em pedagogia desde 2013, que o mesmo ano que eu me formei em pedagogia, eu já saí atuando na área, porque durante todo o período eu trabalhei como estagiária dentro do Centro Educacional João Fischer, que é aqui em Limeira nós temos, né, um local que chama João Fischer, trabalha com a área de cegos e também com a área de surdos. Eu tive o grande privilégio de estagiar durante 3 anos e meio dentro do Centro Educacional João Fischer. Então, já saí profissional na área. Entendi. Você poderia me dizer assim, dentro da sua perspectiva, como que tem sido o desenvolvimento da sua especialidade, da sua qualificação, considerando essa questão da pandemia agora, que vocês tiveram que ter o afastamento, a quarentena, e tiveram que fazer o trabalho de longe? Porque eu penso que para o professor que trabalha com um aluno que não tem deficiência, já não foi fácil. Como que foi para você e como que é a sua visão? Não, você pode falar um pouco da sua perspectiva, mas da perspectiva que você tem em relação aos outros professores também. Como que foi esse novo normal que as pessoas dizem? Novo normal. Então, para mim, no começo foi bem difícil. Então, o que me ajudou bastante foi o trabalho junto à família, que eu atuo com um aluno surdo. Foi junto com a família, eu trabalhei com a mãe, com toda a família ali. Eu tenho acesso a ela por telefone, pelo Messenger, com o aluno também. E ao mesmo tempo eu tinha a ajuda dos outros professores, que me mandavam antecipar essas matérias, então eu conseguia preparar isso. Então o nosso trabalho é um conjunto, é uma equipe, né? Não foi um trabalho fácil. No começo surgiu-se medo, insegurança, como que vamos atingir esse aluno surdo, ou esse autista, essa criança que tem essa necessidade, vamos dizer assim, especial na aprendizagem. Foi muito complicado com relação a todos os professores. Mas na minha área específica, que é a Libras, eu tive que ter uma nova maneira de ver isso, porque até então eu estava frente a frente com o aluno, eu poderia chamar a atenção no sentido de, olha para mim, chama atenção. Agora não, eu estou com um vídeo, né? Eu estou com a tela falando com ele. Então ele pode se distrair, então muitas vezes eu tenho que estar atenta a ele no sentido da câmera, ele está prestando atenção na câmera, ele está percebendo, ele está tendo percepção do assunto, está compreendendo. Então eu peço para ele, no caso, meu aluno, eu falo para ele assim, abre a câmera. Por quê? Não porque eu quero que ele fique com a câmera aberta, mas porque eu preciso ver a expressão facial dele para compreender se ele está me entendendo ou não. Porque é diferente a experiência de sala de aula, né? E com relação aos professores, os outros professores, geralmente eles se direcionam a mim. Maria, ele está entendendo? E aí eu pego e oriento ele. Vai, responde para a professora. Para ele ter também essa interação com os outros professores como era em sala de aula. Então isso tem tornado o meu trabalho, assim, eu digo que eu tenho crescido muito. Não só eu, vejo todos os outros professores vão dizer a mesma coisa. Temos nos crescido muito, mesmo porque nenhum de nós tínhamos noção de que íamos nos tornar youtubers, professores que têm que preparar a aula da noite para o dia, postar um vídeo, né, criar, vamos dizer assim, coisas para poder fazer uma aula. Nós temos, por exemplo, antes nós saímos das nossas casas de manhã ou à tarde, íamos para a escola um ambiente preparado. Hoje nós temos que preparar no quarto, na cozinha, na sala, com filho, com família, cachorro, gato, papagaio, e tem que dar essa aula, né? Tem que fazer essa aula acontecer. Então tem todas essas questões ao redor.
Mas, assim, estamos prosseguindo e eu acredito que estamos tirando bom proveito de tudo isso. Entendi. Eu vou fazer uma pergunta curiosa aqui, até para matar a curiosidade das pessoas que estão assistindo, porque eu vou falar por mim, uma coisa que eu nunca tinha pensado. E não vai se limitar só à área da educação propriamente dita, mas ao grupo específico que você trabalha. A percepção da pessoa que tem deficiência auditiva, a pessoa surda, a percepção de vida, de mundo que ela tem é igual ao do ouvinte? Não. Totalmente diferente. Porque o que falta nela, a audição, ela percebe no tato, no cheiro, na visão. Então ela percebe o mundo de forma diferente. Ela é mais visual do que qualquer outra coisa. Ela é mais visual. Então ela vai precisar de estímulos visuais durante a aula, por exemplo. Vamos colocar aqui o contexto de aula que a gente está falando. Ela precisa de estímulos visuais. No caso dos professores que trabalham comigo, eu oriento eles, por exemplo. Vocês coloquem, por favor, se for colocar slides durante essa aula, vocês colocam os slides coloridos, coloquem com letras que chamem a atenção do aluno, porque ele vai estar lendo aquilo ali. No caso, o aluno que eu trabalho com ele é muito bem alfabetizado, muito inteligente, então eu consigo trabalhar com ele dessa forma, né? E ele lê, e depois, se tiver dúvida, ele me pergunta. Na maior parte das vezes, ele nunca tem. Mas, assim, é um trabalho bem gratificante com relação a isso. E aí, os professores fazem esse trabalho. Eles mostram os slides com imagem. Se tem a escrita, tem que ter uma imagem que correlacione com aquela escrita, porque ele é visual. E isso não só nas aulas que a gente está trabalhando durante a pandemia, mas durante a sala de aula, eu tenho o quê? Trabalhar com esse aluno sempre ou com um celular, que tem as imagens com relação à aula que a professora está trabalhando, ou com um tablet. Sempre que ela cita alguma coisa, estamos tratando de relação à natureza. Então, nós trazemos a imagem daquilo que é a natureza, daquilo que a professora está falando. Se é ciência, vamos falar de célula. Então, nós trazemos a imagem daquela célula, como que é por dentro, o que tem ali. Então, porque ela é visual. Por mais que eu explique para ele, mostre para ele o significado daqueles nomes, para ele não faz tanto sentido, porque ele trabalha com imagem. Ele trabalha com o cérebro dele, trabalha com imagem. O meu também, porque eu tenho que fazer sinais. Então é diferenciado. Na verdade, falamos assim que o ouvinte não é assim, ele ouve, depois ele cria a imagem. O surdo é o contrário. Você falou, ele viu a palavra, ele pensa, tá. Se ele conhece, ele já vai criar a imagem. Aí ele faz o sinal. Se ele não conhece, para ele é incógnito, é só letras. Então tem esse diferencial. Entendi. Então, partindo desse princípio de que a criança, o adolescente, o jovem, a pessoa surda, ela tem uma percepção de mundo diferente, na sua opinião, é importante que essa pessoa com a deficiência auditiva ou surdo, ele esteja inserido dentro da escola, numa classe, junto com pessoas ouvintes. Isso é importante. Extremamente a inclusão. A inclusão. Até temos alguns casos que a gente vê, tem que criar uma sala só para surdo, tem que... Não. Nós voltaríamos lá nos primórdios, onde eram, na verdade, excluídos, né? Eram lá numa salinha escondida, não. A inclusão, ela tem que ser de fato, existente. O que significa isso? Ele tem que ser inserido na sala de aula, ele tem que participar dessa aula, ele tem que se fazer conhecido ali, e os outros têm que reconhecê-lo como indivíduo, como pessoa. Os amigos têm que saber disso, a escola tem que saber disso, e os outros professores têm que saber disso. Eu costumo dizer que o aluno surdo, ou qual deficiência que for, ele não é do intérprete, ele não é do cuidador, ele não é daquela pessoa que tem a especialidade para trabalhar com ele. Ele é da escola. Toda a escola tem que trabalhar com ele. Toda a escola tem que ter conhecimento que ele é um indivíduo, que ele faz parte da comunidade escolar. E ela tem que pensar de forma a atingir esse aluno no sentido de sanar as necessidades dele, como de qualquer outro aluno. Não seria então interessante que a linguagem brasileira de sinais fizesse parte do currículo escolar? Sim. Nós temos hoje algumas vertentes que defendem muito isso, né? E no caso eu sou uma Ardel, né? Eu defendo isso também, eu tenho estudado muito em cima disso, né? Eu me pós-graduei na língua de sinais. E
eu penso que seria de suma importância. Por quê? Nós hoje, por exemplo, nós temos dentro do currículo, né, paulista, dentro da nossa base curricular nacional, a língua inglesa. Né? Nós temos, por exemplo, nossa língua vem do tupi, língua indígena, né? Só que hoje a gente não vê muito isso. Mas seria interessante se a gente também tivesse alguma coisa com relação a isso. É trabalhar toda a cultura, mas não trabalha-se, de fato, a língua, não se divulga isso. E a língua de sinais brasileira, por que não trabalhar dentro da sala de aula? Ter aquele momento dentro do currículo onde isso é explanado, onde isso é passado, porque é uma língua reconhecida hoje dentro da nossa nação, como segunda língua. É uma segunda língua. Nós temos o português brasileiro e temos a Libras, que seria da comunidade surda. Antes era só comunidade surda, hoje não, ela abrange tudo. Desde 2002 ela vem sendo divulgada, ela vem sendo falada, vem sendo mostradas mais nas mídias, e isso tem se tornado algo assim, vamos dizer, uma vitória para a comunidade surda, que a gente tem alcançado muito, né? Muitas coisas, falta-se muito, mas nós já alcançamos subir vários pilares. E a língua de sinais seria assim de primordial estar dentro da sala de aula hoje. Eu vejo como dessa forma. Porque o aluno surdo está dentro daquela escola. E não é só no caso, eu tenho um aluno surdo, eu vou trabalhar Libras. Não. Ele tinha que ser no contexto educacional todo. Não é só porque eu tenho um aluno surdo ou um cadeirante que eu vou preparar o ambiente. Não. Eu tenho que ter preparado isso, antecipado a deficiência chegar. Essa seria a visão ideal. Mas eu já fico feliz de saber que estamos caminhando, né, como estamos hoje, porque já tivemos períodos bem piores. Mas hoje estamos bem, vamos dizer assim. Mas o ideal seria isso. Está tudo preparado, já esperando isso. Será que hoje em Limeira, considerando a realidade que nós vivemos, sim, e a política pública que nós temos estampada aí, né? Não vamos falar do que está por vir, porque nós temos esperança de coisas melhores. Mas, considerando o que está aí hoje, se nós tivéssemos um projeto onde todos os órgãos públicos, hospitais, delegacias, qualquer lugar onde a comunidade surda precisa usufruir de um direito dele garantido em Constituição, com a política pública que nós temos hoje, seria possível, haveria mão de obra suficiente de intérpretes para compor todos esses lugares, de forma que se o surdo chegasse na delegacia ele conseguisse dar o depoimento, se a mulher grávida surda tivesse que fazer o parto, ela pudesse expressar o que ela está sentindo. Hoje teria demanda de profissionais suficiente aqui na cidade de Limeira para isso? Ou nós teríamos que formar profissionais para suprir uma demanda dessa? Infelizmente, nós não teríamos pessoas, um número ideal para acompanhar tudo isso. Infelizmente não. E não só na realidade de Limeira, mas em realidade Brasil. Nós não temos profissionais, um número ideal de pessoas para atuar nisso. Temos já bastante profissionais que estão atuando, mas não temos o número ideal para ter todos esses lugares supridos as suas necessidades, se formos pensar assim. Porque nós temos, por exemplo, base a atribuição à aula começo do ano. Então a gente fica, hoje já conseguimos sanar algumas necessidades, mas não todas, no nível que deveria ser sanado, vamos dizer assim. Porque os profissionais, eles começaram de 2010 para cá se prepararem mais para isso, que foi se aberta a porta, que foi se divulgado mais em relação à língua de sinais, e foi se aberto, porque desde 2002 nós temos a lei. Mas ela só veio a valer de fato e ser cobrada de fato em 2010, que foi quando começou a correria atrás dos intérpretes. Eu, por exemplo, entrei no Estado por causa do Ministério Público. Uma mãe questionou o fato da falta do intérprete, então eu entrei por causa disso. Mas mão de obra preparada para atuar, habilitada para isso, em quantidade que a gente necessita, não temos hoje. Infelizmente, não. Na sua opinião, você acha que existe hoje, na nossa realidade, políticas públicas, políticas públicas e recursos dentro do plano municipal para a formação desses profissionais? Dentro de tudo que eu tenho visto, eu tenho que dizer que, infelizmente, não.
infelizmente. Eu, por exemplo, eu me pós-graduei, né, nessa área de Libras, mas eu tive que buscar fora. Que na época, foi em 2017 que eu entrei na pós-graduação, e eu procurei na cidade e não tinha algo que abrangesse toda a carga horária e tudo que eu precisava para pós-graduação na época. Hoje eu acredito que já se tenha, porque já somos 2020, eu não pesquisei mais. Mas no caso, naquela época eu não tinha. Eu tive que me formar fora, em outra cidade, né? Em outra cidade da região. Mas não temos realmente nem políticas públicas que atuam de fato nisso, e nem, vamos dizer, no caso ali, profissionais, que prepare o profissional para isso. E também não tem interesse, porque tem esse fator também, das pessoas terem interesse em trabalhar. Porque hoje o que nós temos muito, doutora, o que é? Nós temos pessoas que muitas vezes até sabem a língua de sinais, mas não é todos que sabem a língua de sinais que podem atuar com a Libras como intérprete. Né? Não, nem todos podem atuar como intérprete, porque tem uma série de questões para ser um intérprete. Interesse político, no caso, não acredito que não tenha. Eu já tive situações de estar dentro dos lugares públicos e não ter pessoas capacitadas ali, no caso um lugar público, para trabalhar com surdo. E eu passei por isso dentro da Câmara de Vereadores, chegar e não ter o intérprete. Eu fui acompanhá-lo, lógico, eu iria fazer a interpretação para ele, eu estava ali para isso, no sentido eu estava como professor, nós vamos fazer uma visita. Mas o que de fato teria que ocorrer ali, ter o intérprete da Câmara, ainda que ele não atuasse naquele momento, né? Então, naquele momento eu pensei, não tem um intérprete, ainda bem que nesse dia foi computado que eu deveria estar com ele aqui, porque eu estava na sala de aula, saí e fui com ele à excursão. Se eu não estou ali, ele não participa de nada que ocorreu. Então, partindo dessa sua explanação, as sessões da Câmara hoje que acontecem, onde são votados os projetos, a pessoa da comunidade surda, ela não sabe o que está acontecendo. Eu não sei se hoje já tem um intérprete lá. No dia foi me passado que não teria um intérprete, que estava fora por algum motivo. Não tem como falar sobre isso. Mas eu acredito que não deva ter todo o tempo, devido ao fato daquele dia ter sido passado, que teria um surdo, que teria uma criança especial e não tinha. Entendi. Né? Entendi. No seu ponto de vista, de 0 a 10, qual é a importância de se ter uma política pública especificamente voltada para a comunidade surda? 0 a 10? 10. Extremamente importante. Extremamente importante. Que hoje eles estão mais em evidência, mas ainda tem-se a necessidade de políticas públicas voltadas para isso, de se mostrar mais reconhecimento a essa comunidade. Nós, por exemplo, aqui na cidade, nós não temos uma associação de surdo. Eles têm o que hoje, o surdo? Alguns vão nas igrejas, onde ele tem contato com outros surdos. Dentro da escola, às vezes tem um grupinho, mas muitas escolas às vezes tem um surdo, então ele só tem contato com os ouvintes, através do intérprete ou através de alguém que saiba a língua dele. Ele não tem um lugar para diversão, ele não tem um lugar para encontrar o grupo, vamos dizer assim, outros surdos, interagir. Nós não temos uma associação de surdo dentro aqui da nossa cidade, eu acredito, ou na nossa região mais próxima, seria o ideal. Você acredita que se hoje nós fizéssemos uma proposta independente de ser época de campanha eleitoral ou não, de instituirmos uma instituição, uma associação especificamente de surdos aqui na cidade de Limeira, você acha que teriam pessoas interessadas em falar, não, eu quero participar dessa associação e eu abraço essa causa? Eu acredito nisso. E teríamos assim um número muito grande de surdos que talvez até se interessariam em trabalhar e estar abraçando isso, porque eles abraçam. Muitas vezes os ouvintes, as pessoas que estão de fora, não têm o conhecimento de como o surdo é. E isso, essa associação, eu acredito que dá a visibilidade que o surdo necessita. Vamos dizer assim, a visibilidade que ele necessita. Em que sentido? Ele é uma pessoa, ele tem necessidades iguais aos outros, ele gosta de festa.
Durante a festa ele fala com as mãos, ele precisa de uma mesa, um lugar para pôr o que ele está comendo enquanto ele está falando, porque ele está falando com as mãos. Dessa empatia, ele não é vamos dizer assim, a expressão, né, não seria ideal, mas vou usar, um ET, ele não é algo fora da realidade, não, ele está inserido como humano na sociedade, ele é um cidadão. Vou dar uma pergunta agora, uma curiosidade minha. O ouvinte, ele sabe lidar com o surdo? Ele sabe, ele se sente à vontade de falar com o surdo? No começo não. No começo não, eles ficam com medo, às vezes até, porque o surdo, uma especificidade do surdo, não necessariamente tem que ter libras para conversar com o surdo. A doutora mesmo sabe disso, já teve algumas experiências, né? Você não precisa saber a libras para chegar num surdo e fazer alguma coisa para ele entender você, escrever alguma coisa, mostrar uma imagem para ele. Essa interação alegra ele. E o ouvinte muitas vezes tem medo. Até um que fale a língua dele tem medo de chegar ao surdo e pensa assim, eu não sei direito. Eu queria deixar para quem está vendo a gente que é a mesma coisa de outra língua. O espanhol, o inglês, o italiano. Você no começo tem medo, tem receio, mas se você não se colocar e não se criar essa coragem de começar, você nunca vai desenvolvê-lo. Nunca vai saber como é. E o surdo, ele tem muita paciência. Quando ele percebe que você está interessado. Então, ele percebe, ele entendeu o que você quer dizer, ele vai te ajudar, ele vai te mostrar o sinal certo, né? E se torna até um relacionamento gostoso, porque... Muito bom. Eu estou muito feliz. Até aqui, eu entendi, então, que hoje, considerando a realidade da comunidade surda em relação aos ouvintes, nós temos ainda uma barreira aí que precisa ser vencida, né? Já demos alguns passos, já não é mais um abismo, mas tem uma barreira que precisa ser vencida, não é? E, pelo que você me disse aqui, eu particularmente fiquei bem feliz, né? Porque quando falo de associação, eu já me sinto em casa, né? E já me sinto motivada de propor já para você aqui, né? Porque nós estamos fazendo esse vídeo para homenagear os professores. Nós queremos homenagear os professores, né? Eu penso, isso é particular meu, que os professores merecem muito, mas infinitamente mais gratidão e reconhecimento do que eles têm. E você agrega 2 fatores de extrema relevância, o fato de ser professora e também tratar com a comunidade surda, que isso faz você ainda mais especial dentro da sua qualificação. Então, a intenção minha de gravar esse vídeo não é promoção pessoal, mas é homenagear o professor, porque eu entendo que o professor, por si só, ele já merece ser homenageado. Qualquer pessoa, por qualquer profissão que tiver na vida, ela não chega na profissão, na qualificação dela, se ela não passar pelo professor. Todo mundo passa por lá, né? Então, primeira coisa. Segunda coisa é que a pandemia trouxe uma lição muito importante, né? As mães, os pais vão olhar o professor de uma forma diferenciada a partir de agora. Principalmente quem tem um filho com deficiência, que precisa de um quê a mais para poder ajudar aquela criança a ter equidade, igualdade, conquistar essa igualdade. Então a finalidade aqui desse vídeo, e eu não estou encerrando, ainda vou dar a oportunidade se você quiser fazer uma pergunta para mim, é dizer que nós queremos homenagear, na verdade eu quero, em nome da população, não pedir procuração, mas vou fazer assim mesmo, agradecer os professores, pelo que os professores têm feito. Eu sei que não tem sido muito fácil para os professores se adequar a todo o sistema que tem sido feito aí e, eu não vou nem dizer implantado, mas eu vou dizer meio que imposto para que eles sigam, e às vezes nem é o que o professor quer, ele fica meio que limitado, ele quer fazer muito mais, tá? Ele quer fazer muito mais. Então, eu quero parabenizar os professores através de você, sabendo que se para um professor que dá aula para um ouvinte já é um desafio gigantesco, né? Imagina para vocês que trabalham com a comunidade surda. Então eu já quero deixar aqui o meu mega reconhecimento. E eu gostaria de dar uma oportunidade para você de fazer uma pergunta, sabendo que eu estou pleiteando uma cadeira de vereança aqui na cidade e também preciso de uma certa coragem para fazer isso. Por 2 fatos muito simples. Primeiro, porque a política já é desafiadora. Segundo, porque eu sou mulher, né? Então a gente tem sempre o desafio dobrado. Então eu gostaria de dar a oportunidade para você me fazer uma pergunta e responder a sua pergunta e através de você responder aos professores. Ok. Eu gostaria primeiramente, antes da pergunta, agradecer, por tão belas palavras em relação, à minha profissão e de demais colegas. Assim, agradecer essa oportunidade de trazer evidência ao nosso trabalho.
e de falar que realmente, durante essa pandemia, houve-se um crescimento, houve-se um desenvolvimento, podemos dizer assim, de algumas experiências que muitos professores não tinham noção de que era uma live, por exemplo, que nós temos professores de diferentes épocas trabalhando na rede, né, na rede estadual, na rede municipal, no caso eu sou da rede estadual. Então eles não tinham noção. Hoje eles o quê? Eles conseguem fazer uma live, eles conseguem postar no YouTube, eles faz, né, N coisas, né? Então desenvolveu-se muito, né, a profissão desse professor. No começo foi bastante difícil, como eu já disse, porque foi algo assim que chegou de repente. A gente teve que sair, vamos dizer, do comodismo e crescer. Então vamos lá. Agora vamos para a pergunta. Eu gostaria de saber da doutora se pós, né, ser eleita, qual seria, né, o que cabe dentro do seu plano de governo com relação ao surdo? Boa pergunta. Boa pergunta por quê? Porque eu sou uma simpatizante apaixonada pela comunidade surda e não escondo isso de ninguém, todo mundo sabe. Eu sou apaixonada, isso aí, eu gostava de estar junto, onde eles estavam, para que eu pudesse aprender um pouquinho, né? Alguma coisinha, muito pouco eu sei, e tenho que aprender muito ainda. Eu faço uma graduação hoje, que entre as matérias de graduação minha tá a Libras, e eu vou chegar lá, e eu vou ficar boa também. Mas se você entrar no meu site, onde eu coloquei as minhas propostas, uma das propostas que eu coloquei foi exatamente essa: colocar intérpretes para que o surdo seja incluído em todos os órgãos públicos, delegacias, hospitais, para que o servidor público tenha à disposição da comunidade surda um intérprete, para que quando ele chegar em qualquer espaço público, ele se sinta bem atendido e seja compreendido. Isso eu já coloquei como proposta antes mesmo da candidatura propriamente dita. Eu coloquei já na pré-candidatura. Eu já fiz o meu site lá, e se alguém quiser entrar, já vou deixar o endereço aqui, www.doutoramarciavendramini.org. Você entra lá, se você buscar assim, propostas, você vai ver que dentro das propostas está essa, a proposta de colocar intérpretes dentro dos órgãos públicos e dos órgãos normais e bancos, onde a comunidade surda, como um munícipe comum que paga imposto, que trabalha, que usa, que desenvolve o comércio, que compra, vende e tudo mais, que ele possa ter alguém que expresse e fale para ele, por ele, através dele, né? Considerando que se estivesse no currículo escolar, todo mundo falaria, não é? E qualquer um poderia interagir com o surdo, seria o céu na terra. Como isso não existe, então que tenha pelo menos a opção de ter, porque hoje eu penso que se o surdo vai numa loja e ele precisa comprar uma coisa que de repente ele quer uma cor diferente, se ele não tiver com um familiar que possa interpretar, ele não vai conseguir se comunicar, as pessoas não entendem, as pessoas têm até medo, como você mesmo disse. Então, uma coisa que eu pensei, que eu sonhei, mas eu sonhei muito antes da política, era que tivesse esse representante lá, e isso aí já é um compromisso assumido. Já é um compromisso assumido que eu vou lutar pela comunidade surda. Não só a comunidade surda, deficiente em geral. Porque eu acho assim que quando fala em acessibilidade, eu vejo os cadeirantes andando na rua, porque as calçadas da cidade aqui é impossível andar. Então, se você for falar de deficiência, nós temos que falar no todo. Mas a comunidade surda é aquela que, por empatia, eu não sei porquê, eu abracei, e dentro do meu plano já está lá a proposta para que isso aconteça, tá bom? Então, eu deixo aqui o meu compromisso assumido já, tá bom? Meu compromisso já está assumido. Ok. Gostaria de agradecer, doutora, né, nesse sentido, porque com relação a todo esse plano, a todo esse projeto, né, e tomar conhecimento sobre esse plano. É muito interessante, né, saber do seu engajamento, da sua desenvoltura com relação à comunidade surda e também querer se trabalhar com outras deficiências. E nós sabemos da necessidade que tem dentro da nossa cidade, não só dentro da nossa cidade, mas, vamos dizer, no contexto geral da nossa nação, né? E também eu gostaria, já que estamos falando com relação aos professores, qual seria, com relação aos professores, os seus planos, os seus projetos, desenvolver, né, queira desenvolver com relação aos professores, com a atuação de professores? Eu vou falar uma coisa que é muito básica para mim, mas que é muito básica, que as pessoas podem dizer até assim, ó, nossa, isso aí não precisaria nem ser feito. Não precisaria ser feito se dentro de casa fosse feito. O que acontece muito hoje é que os pais, eles pensam que a educação dos filhos é responsabilidade do professor.
né? Então eles dizem, o professor é o educador. Não, o professor ele vai ensinar a criança, o educador é o pai e a mãe. Então o que acontece? Às vezes o que a criança não aprende dentro de casa, como são os princípios básicos da sociedade, como por exemplo, obediência, respeito, que o professor aí é uma hierarquia acima dele, que ele tem que respeitar. O pai não ensina. Aí a criança, quando chega na escola, ela bate no professor, e o professor não pode fazer nada, ela xinga, ela trata o professor como se o professor não fosse uma autoridade. Então isso, para mim, é meio que uma questão de honra. Resgatar, fazer um resgate da cidadania, um resgate dos valores mais básicos da sociedade. Porque na minha cabeça, eu tenho um princípio que eu trago comigo desde que o mundo é mundo. O sucesso da nação começa dentro de casa. Então, se a família estiver equilibrada, se a família estiver baseada em princípios fundamentais, a sociedade está baseada em princípios fundamentais, a cidade também, o estado também e o país também. O que está acontecendo hoje? O que nós estamos vendo refletido na escola é o que não está acontecendo dentro de casa. Os pais estão entregando os filhos, para que os professores façam o trabalho que é dos pais fazer. Né? Então quem tem que ensinar os princípios básicos de educação mesmo, não estou falando de alfabetização, estou falando de educação, são os pais. Então os pais educam os filhos e mandam para a escola sabendo que o professor é uma extensão do trabalho deles, mas ele não é um substituto, tá? Ainda que seja em período integral. Isso eu acho muito importante e já é para mim um compromisso assumido também. E falando nesse assunto maravilhoso que é Libras, você sabe, mas você vai contar aqui para quem está nos assistindo, onde foi que eu me apaixonei pelas línguas dos sinais, pela língua dos sinais brasileira, que eu, assim, no dia que eu vi a interpretação, eu disse, eu quero aprender isso. Você sabe, foi na igreja. E eu sei que você trabalha lá, você faz um trabalho voluntário lá, né? Verdade. Hoje já não estou trabalhando mais com os surdos dentro da comunidade, na comunidade evangélica Filadélfia, aqui em Limeira, né? Que foi onde eu também conheci, né, a doutora. Foi mesmo. E onde eu tive a oportunidade de ver a sua grande paixão pelo surdo. Sim, muito apaixonada. E às vezes não sabia a língua, vai estar ali junto, cantando, dar um tchauzinho, fazer os sinais junto, às vezes não sabia nem o significado, mas estava fazendo junto e isso cativava o surdo e levava ele para juntos de ti. Que foi aquilo que eu falei no começo da live, né? De a pessoa ter medo e você não tinha esse medo, você chegava, você tentava falar com eles e isso cativou eles, que até hoje eles chegam e conversam. Acho que deram até sinais para você, sim, um sinal para você, né? Que agora não esse aqui que eu não lembrava. Uhum. Então, é isso que nós precisamos, essa interação. E eu, como eu disse, hoje eu não estou fazendo mais esse trabalho dentro da comunidade. Devido a todos os afazeres que eu tenho, todos os compromissos, depois de um tempo, eu deixei de trabalhar ministerialmente. Uhum. Mas aí, esses tempos aqui para trás, em pandemia, eu até andei interpretando algumas lives durante cultos que teve. Eu interpretei algumas lives, né? Certo. Não dentro do ministério em si, mas dentro do encargo, vamos dizer assim. Uhum. Eu tenho o encargo de trabalhar com o surdo, independente do lugar onde eu esteja, eu trabalhar com a língua de sinais. Então eu andei interpretando algumas lives com relação à igreja. E foi lá que eu conheci você, e foi assim, ver a sua paixão me fazia trabalhar com mais empatia, com mais amor ainda. Até hoje, né, eu admiro muito essa paixão e sei que com essa paixão você vai galgar aí níveis muito altos e trazer para nós, acredito eu, né, se pós-eleita, trazer algo de muito bom para nossa cidade. É crendo nisso que, né, eu Amém. tenho colocado. Essa é a minha intenção, esse é o meu desejo. É um grupo que eu particularmente tenho uma paixão muito grande. Eles nem sabem quão grande é a minha paixão. E eu quero aproveitar e pedir para você, eu tenho um protocolo da minha campanha que eu não vou pedir voto. Mas eles precisam saber que existem candidatos que têm empatia pela causa deles. E eu sou uma das candidatas, pode ter outros. Então eu gostaria que eles soubessem que eu tenho empatia pela causa e que me comprometo a lutar por eles. Através de você, e eu quero homenagear todos os professores. Todos sem distinção, seja do município, seja do estado, seja do Brasil. Dentro da minha equipe, eu tenho uma professora que eu amo de paixão, que é a Jane, que é uma parceiraça, que eu quero deixar aqui já registrada essa homenagem para ela, porque ela merece muito, é uma guerreira. A Maria também é uma guerreira, mas eu conheço muitas outras que eu vou citar os nomes aqui, eu vou cometer o pecado de falhar com alguém.
desde os meus professores lá do mais básico, quando eu comecei lá no bairro rural, até os meus professores da universidade, até o professor Takashi, que é meu mentor hoje dentro do terceiro setor. Eu quero deixar um muito obrigado. Eu não tenho nada aqui na Terra que seja um valor tão grande que eu possa presentear vocês, pelo que vocês fazem, pelo que vocês representam. A única coisa que eu sinto é que o brasileiro ainda não aprendeu a reverenciar essa profissão, mas eu ainda acredito que isso vai acontecer. Então fica aqui o meu beijo e o meu mega abraço para todos os professores, a minha gratidão por tudo que vocês fazem, têm feito, e principalmente nessa época de pandemia, vocês têm se superado. Muito obrigado. Obrigado por mim, que já sou formada, obrigado pelo meu filho, que já se formou também, e obrigado por cada criancinha que está entrando e você está abraçando, tá? Você, professor, é uma extensão da família e você nunca pode ser esquecido, porque você faz parte da história de cada pessoa que você ensinou, cuidou, zelou, e não só, né? Porque o professor não só alfabetiza e ensina. Muitas vezes ele ensina princípios, ele também leva no banheiro, ele ensina a comer, ele ensina uma porção de outras coisas, né? Então fica aqui o nosso agradecimento, gratidão, que Deus te abençoe de uma forma sobrenatural. E que você, se um dia aposentar, porque eu acho que o professor não se aposenta nunca, mas se um dia você se aposentar, você possa desfrutar de tudo que você semeou de bom. Semeadura certa, colheita certa. Fiquem com Deus, Deus te abençoe e feliz dia dos professores. Feliz dia dos professores, Maria. Obrigada, doutora Márcia. E diante de tantas palavras, que posso eu falar? Só agradecer pela oportunidade de estar aqui, representando, né, essa categoria tão grande que temos, né, tão extensas que temos no nosso país, que é a profissão de professores, né, muito grande. E agradecer em nome deles, né? Eu tão pequenininha, agradecer em nome de profissionais, né, tão grandes, que hoje faço parte, né? Então, é agradecer a oportunidade de estar aqui junto com você e poder, né, falar sobre um pouquinho sobre o nosso trabalho. Muito obrigado. Gente, beijados e até a próxima.